Fala, parceria! Professor Vareta, canal Geo Raiz, Geografia com Lousa e Giz, para uma aula rápida e definitiva sobre pirâmide etária. Pirâmide etária rapidinho para você, depois da vinheta. Vem com o pai moleque e vamos que vamos. Seguinte, aula focadinha em pirâmide etária, certo? Bem no foco. Para você me ajudar, você curte esse vídeo e se inscreve no canal. Faltam 11 pessoas enquanto eu gravo para eu chegar nos 7.000 inscritos. Fortalece aí, talvez quando esse vídeo for no ar já tenha os 7.000. E aí eu vou comemorar lá no meu Instagram, vou colocar meu Instagram aqui, me segue lá que tá rolando enquetes de geografia. Vamos que vamos. Pirâmide etária. Pirâmide etária é um gráfico no plano cartesiano, para você que gosta de matemática, eixo X e Y, que vai falar sobre a idade das populações. Então antes eu preciso falar para você como que a gente diferencia as idades no Brasil. Cara, a nossa estrutura etária é da seguinte forma. Jovem. Quem é jovem no Brasil para o IBGE? Jovem são as pessoas de 0 a 19 anos. Ah, mas e se não? E se não? Não tem e se, certo? Você vai trabalhar com esses parâmetros por todo o seu ensino médio. Então, 0 a 19 anos, você é jovem. Dos 20 aos 59, você é adulto. E dos 60 você pode tirar aquele documentozinho de parar o carro perto no shopping. Meu pai fez isso. Dos 60 em diante, até onde você aguentar, você é idoso. A partir dos 60 anos, você é idoso. Não confunda, a idade mínima para a aposentadoria é 65 anos para a maior parte dos casos. Então não é porque você se tornou idoso que você já tem direito de se aposentar. Então são coisas distintas, não confunda essas idades. Fechou? E para a gente falar aqui da pirâmide etária, eu preciso te trazer uma informação. Eu ainda não gravei uma aula sobre transição demográfica, eu devo gravar em breve, mas você precisa saber que a porcentagem de jovens no Brasil está diminuindo e a porcentagem de idosos no Brasil está aumentando. Guardou essa informação? Se você guardou essa informação, vamos direto para o gráfico da pirâmide etária. Antes, só mais uma informação. Se estou com o projeto Geografia para Todos, o que é isso? É as aulas de geografia do YouTube. Sim, essas aulas aqui, todas organizadas em sequência de aprendizagem, por módulos, então toda a parte de cartografia, toda a parte de vegetação e com apostila de teoria e a apostila de exercício. Então, uma apostila de resumos e uma apostila de exercícios. Cara, por um preço muito barato, porque a ideia é levar geografia para todos. Tá aqui no link na descrição, se você estiver interessado, clicar lá. Então, se você não estiver interessado, azar o seu. Vamos lá. Pirâmide etária. Cara, a pirâmide etária é um gráfico que, no eixo Y, nós temos a idade. Então, aqui embaixo seria o 0. E quanto mais alto vai ficando, mais velho vai ficando. E no eixo X, a quantidade. Aqui também é o 0. Quanto mais para a direita ou para a esquerda, maior a quantidade. De um lado nós vamos ter os homens e do outro lado nós vamos ter as mulheres. Certo? Então, ó, esse gráfico te mostra a quantidade de população para cada faixa etária e por gênero, certo? Então você consegue saber quantas pessoas tem em cada faixa etária, em cada gênero. Importante, quando a gente fala de... Deixa eu pegar uma cor que eu não usei aqui, acho que tem uma amarelinha. Quando a gente fala de pirâmide etária, nós vamos dividir a pirâmide por essas 3 estruturas etárias. Então, ó, imagina que aqui é o 19, então toda essa parte de baixo da pirâmide, que eu vou chamar de base, é composta pelos jovens. Afinal, como você sabe, a idade começa daqui. Então, sempre que você falar de jovens, nós estaremos falando da base da pirâmide. Depois, existe
corpo da pirâmide, que são os adultos. Então, de 20 a 59 anos. Então, vou colocar aqui, ó, os adultos vão ser o corpo da pirâmide. E lá em cima, a gente vai chamar de topo, que é onde vai estar os idosos. Então, os idosos são o topo da pirâmide. Base, corpo e topo. Sempre você vai analisar a pirâmide pensando por essas 3 classificações: jovens, base, adulto, corpo, idoso, topo, fazendo comparações entre elas. Você numa pirâmide nunca vai pensar, muito raramente, nos números absolutos. O que você vai ter que fazer é pensar na proporção de áreas para poder falar a proporção de cada faixa etária numa pirâmide. Foco na sua prova, foco na prova. Os exercícios de pirâmide etária, normalmente eles fazem comparações entre pirâmides, certo? Comparando uma pirâmide de um país desenvolvido com a pirâmide de um país subdesenvolvido, ou comparando pirâmides diferentes de um mesmo país em épocas diferentes. Então vamos lá, vou fazer essas comparações aqui com vocês. Imagina essa primeira pirâmide que é do Brasil em 1970. Eu posso falar que ela é uma pirâmide que tem a base bastante larga e o topo estreito. Pessoal, se eu tenho a base bastante larga, significa que eu tenho muitos jovens, certo? Uma grande porcentagem de jovens. E se eu tenho esse topo bastante estreito, é porque eu tenho uma pequena porcentagem de idosos. Atenção a isso. 95,4% dos exercícios vai te cobrar base e topo. Raríssimos vão cobrar sobre o corpo da pirâmide. Vou fazer um sobre o corpo da pirâmide para falar do bônus demográfico, mas é um próximo vídeo. Então, cara, eu faço um vídeo bem curtinho, fica da hora. Vamos lá. Vamos comparar com essa outra pirâmide aqui, ó. Vocês conseguem ver que aqui na ponta está começando a se fechar e aqui está começando a se alargar? O que está acontecendo? Nós estamos passando por um processo de transição demográfica, as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, então a base da pirâmide começa a fechar, menos filhos, menor porcentagem de jovens, e as melhorias na expectativa de vida começam a ser refletidas aqui. Então olha o que eu posso falar. Comparando essa primeira pirâmide com essa outra aqui, ó. Vamos comparar 1970 com 2000. Em 1970 eu tenho uma base proporcionalmente muito mais larga do que o resto da pirâmide. Então mostra que eu tenho uma taxa de natalidade muito alta, uma taxa de fecundidade muito alta e um crescimento vegetativo muito alto. Porque você concorda que daqui a pouco essa pessoinha que está aqui com 2 anos vai estar aqui em cima e a população está crescendo, certo? Então, ó, se eu tenho essa base bem aberta, eu estou falando de uma população crescente. Se eu tenho poucos idosos, é porque eu tenho uma expectativa de vida baixa. Com a melhoria da condição de vida, a expectativa de vida melhorou, então já tem uma proporção muito maior de idosos. E olha isso daqui, ó, cada vez menos jovens, certo? As pessoas estão tendo cada vez menos filhos, então eu já posso falar de uma taxa de natalidade em queda, uma taxa de fecundidade em queda. E uma pirâmide que está caminhando para se estabilizar, ou seja, um país que no futuro vai se tornar um país com população decrescente. E para fechar a última pirâmide, o que alguns países europeus estão começando a experimentar, que é o que a gente chama de pirâmide invertida. Marita, por que invertida? Porque tradicionalmente os jovens sempre foram a maioria. Olha isso daqui, pensa lá na Europa, os caras quase não têm filhos, então você tem poucos jovens, só que eles têm uma expectativa de vida muito alta, então você tem muitos idosos. Chegou um ponto que a taxa de natalidade é tão baixa e a taxa de expectativa de vida é tão alta que a gente chegou numa pirâmide invertida. Por que isso é importante? Se eu tenho um país dessa forma, eu preciso investir muito em educação básica, está chegando muitos jovens.
Se eu tenho um país dessa forma, eu tenho muitos idosos, eu preciso investir na saúde do idoso, na questão de aposentadoria, certo? E eu consigo acompanhar a transição demográfica através das pirâmides. Eu começo com ela bem larga, ela vai de pouco a pouco fechando a parte de baixo e ampliando o seu topo, fechando a base e ampliando o topo, até chegar numa pirâmide invertida. Certinho? Gostaram da aula? Rápido, eficiente, pirâmide etária para você. Se inscreve no canal, não deixe de curtir e tem lá o curso Geografia para Todos. Vem com o Pai Moleque e boa prova!